em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Meditação do tema do dia 24 de julho, volume 26, trecho 26. Meios principais para fazer reinar a divina vontade, os conhecimentos. Diferença de quem vive na divina vontade e quem vive no humano querer. Estava seguindo meus atos no querer divino e pensava em mim. Como poderá vir a reinar a divina vontade? Quais serão os meios, as ajudas, as graças para dispor as criaturas para fazer-se dominar por ela? E o meu sempre amado Jesus, movendo-se em meu interior, todo bondade e ternura, me disse: minha filha, os meios para fazer reinar sobre a terra o meu Filho divino são os conhecimentos dele. Os conhecimentos formarão os caminhos, disporão a terra para ser o seu reino, formarão as cidades, farão de telégrafo, de telefone, de poste, de anunciadores para comunicar entre cidade e cidade, entre criaturas e criaturas, entre nações e nações, as notícias, os conhecimentos importantes sobre a minha divina vontade. Os conhecimentos dela lançarão nos corações a esperança, o desejo de receber tanto bem. Esta é uma condição forçosa. Um bem não se pode querer, nem receber, se não se conhece. E se receber sem conhecê-lo, é como se não se recebesse. Essa dúvida eu não tenho, de que a divina vontade reinará, E os meios, as ajudas que estarão, serão dispostos para fazer-se a criatura se dominar por ela, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. É Ele, que através dos conhecimentos que vai formar esses caminhos que vão conduzir as pessoas até receber, a notícia, que é a notícia do reino de Deus, que Ele sempre disse quando Ele estava aqui no meio de nós: o reino de Deus está próximo, Ele está no meio de nós, O reino de Deus é no nosso coração, esse reino que Ele quer formar. Então Ele mesmo que vai formar esses caminhos, que vai dispor a terra, do nosso coração para receber esse reino, que vão formar essas cidades. Essas cidades vão ser formadas de pessoas que vão ter Deus reinando nos seus corações. Cada coração de uma pessoa, vai ter um reino, e juntos formarão essas cidades. Os conhecimentos vão se fazer de telefone, porque os conhecimentos vão ser passados de um para outro, Vão ser os postes, que vão ter os fios, conectados uns nos outros, que vão estar passando essas notícias, essas informações sobre o reino da divina vontade, sobre o querer divino, sobre a vontade divina. Esses conhecimentos que vão anunciar, vão comunicar entre cidade e cidade, vai passar de uma para outra, entre as criaturas, entre as nações, vai ser divulgado, através das mídias, através do material, do livro do céu que está disponível na internet, que está aberto para todos que quiserem receber este dom
de viver na divina vontade. O que é a única coisa que é imposta aqui, que Jesus diz que é uma condição forçosa, é o conhecimento, né? É a única coisa que é forçosa aqui, porque ele diz que um bem não se pode querer nem receber se não se conhece, né? Se você não sabe que você tem uma herança para receber, né? Como que você vai receber se você não sabe, né? Primeiro é preciso chegar para você a informação, né? O conhecimento de que você vai receber uma herança, que você tinha um tio lá distante que não tinha nenhum herdeiro e ele deixou para você. Então, quando esse conhecimento chegar até você, você vai tomar posse dele, né? Você vai conhecer e vai receber essa herança, porque até então você desconhecia, né? Então é dessa forma que acontece o conhecimento a respeito da divina vontade, né? Esse dom da divina vontade, que é a criatura voltar à ordem, né? Ela viver da mesma vontade de Deus, é algo que não tinha ainda sido se tornado público, assim, de conhecimento antes da Luísa Picarreta. Então é algo assim novo no sentido sim de divulgação, de trazer ao conhecimento, né? Da mesma forma que o livro da consagração, né? O livro de Montfort, né? De consagração para Nossa Senhora, ele ficou mais de 100 anos escondido. Isso não quer dizer que a consagração era algo novo que surgiu ali quando acharam o livro, né, que estava escondido, que o próprio demônio falou para São Luís, né, Maria Montfort, que esse livro ia ficar escondido. Depois que ele morresse, ia demorar mais de 100 anos para encontrar, né? São todas estratégias, né, de Deus que ele permite, né? Ele permite tudo isso para a pessoa dar valor. Porque se o livro ele não passa por essas coisas místicas, assim, que são sensíveis aos olhos das pessoas, elas não acreditam, elas não dão valor. Elas precisam de algo assim extraordinário para poder acreditar. Nossa, ficou 100 anos escondido, o demônio escondeu o livro, então é importante mesmo, né? Então são estratégias de Deus, né? Porque tudo que acontece é permissão de Deus. Se o livro ficou escondido é porque Deus permitiu. O demônio veio enganar Deus, né? Não, é tudo estratégia de Deus para poder chamar a atenção das criaturas, né? E a mesma coisa, ele quis trazer agora esse dom, revelar para nós, né? Não trazer, né? Trazer de volta, né? Revelar que esse dom existe, porque nós não tínhamos o conhecimento dele, mas ele existia, sempre existiu. É um dom que ele deu para Adão e para Eva, né? Ele quis, né, que Adão e Eva e toda a geração que viria deles, né, recebessem esse dom de ter a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, viverem de uma só vontade para fazerem tudo junto, tudo juntos, é apenas isso, né? Não é uma coisa assim, uma devoção, alguma coisa assim fora do normal, uma coisa que é assim contra os ensinamentos que a igreja traz, né? É apenas um dom a mais. Não tem os 7 dons do Espírito Santo? É um dom também, né? De querer viver, né? Nessa santidade divina, né? De Deus reinando no seu coração, né? O reino de Deus não é nada mais que isso. É Ele reinando, né? E quando Deus reina no coração, a criatura ela não tem mais vontade de pecar, ela não tem mais vontade de fazer o mal, ela não pensa mais em coisas mundanas, coisas materiais, coisas que, né, não pensa assim, né, em si própria mais, né? Esse dom é algo assim muito diferente nele
e assim, que me atraiu mais a querer mergulhar no conhecimento de receber esse dom da divina vontade, é que ele é algo assim universal, né? Não é um dom de uma santidade individual, pessoal, em que eu vou buscar a minha santidade para eu ir para o céu, para minha alma ir para o céu, não, né? A gente esquece de si mesmo, a gente nunca, vivendo nesse dom, não pensa mais em si, né? Em nada para si, só em âmbito assim universal, de fazer o bem para todos, né? No sentido assim de fazer bem para as almas, para todos alcançarem a graça de terem também formados nos seus corações o reino de Deus, né? E não só as pessoas agora, da nossa época, da nossa geração, mas todas as almas do passado e do futuro também vão receber os benefícios, as que vão nascer ainda receberão os benefícios, né, dos atos feitos aqui, da criatura que está unindo a sua vontade com a vontade de Deus para fazer os atos, para fazer todas as coisas, né, juntamente com Ele, né, Ele reinando no coração. E também o céu também recebe, né, esses frutos, esses benefícios, as almas do purgatório. Então é um dom muito grande, né? E é preciso ter esse conhecimento para poder, né, ter essa consciência para dar essa correspondência que ele pede para quem quiser, né, viver esse querer divino. E ele continua: assim que os fundamentos, a esperança, a certeza do reino de minha divina vontade serão formados pelos conhecimentos dela. Por isso tenho dito tantos conhecimentos, porque eles serão as riquezas, o alimento e os novos sóis, os novos céus que possuirão os povos do reino do meu querer. Então o fundamento, né, é a base, né? E qual que é a base desse conhecimento, desse dom? É a esperança, né? É esperar, é ter esperança que esse reino vai acontecer, é a certeza desse reino, que vão ser conhecidos, vão ser formados, né? A esperança e a certeza vão ser formados através do conhecimento deste dom, do querer divino, né? Por isso que ele tem dito tantos conhecimentos, por isso que ele escreveu junto com a Luísa 36 volumes do Livro do Céu, porque eles serão as riquezas, o alimento, vai alimentar a nossa alma, vai alimentar a nossa esperança, vai alimentar a nossa certeza que esse reino virá. Serão os novos sóis, porque vai iluminar, né? Cada criatura vai receber, né, através do conhecimento, esses sóis, né, que vão ser as luzes são os conhecimentos, vão ser os novos céus, né, que possuirão os povos, né, porque um céu onde é onde Deus habita, né, ele quer que a criatura seja esses novos céus, onde ele vai vir habitar, vai formar o reino dele, vai viver ali dentro da criatura. E ele diz: agora, quando os conhecimentos sobre o meu Fiat se fizerem caminho, dispondo aqueles que terão o bem de conhecê-los, minha mais que paterna bondade, para mostrar o excesso de meu amor, porá em cada criatura à sua disposição a minha mesma humanidade e todo o bem que fiz, de modo que sentirão tal força e graça de fazer-se dominar por minha divina vontade, e a minha humanidade estará em meio aos filhos de meu reino, como coração em meio a eles, para decoro e honra de meu Fiat, e por antídoto, graça e defesa a todos os males que produziu o querer humano. Então, quando esses conhecimentos, né, a respeito do Fiat dele, né, do Fiat da santificação, né, que é esse terceiro Fiat, o primeiro foi o da criação, o segundo da redenção, e agora o terceiro, né, da santificação, quando eles tiverem, né, disposto aqueles que terão o bem de conhecê-lo, né, as pessoas que ao lerem o livro do céu se interessarem, né, acreditarem que é possível, né, viver numa vontade unida com a vontade de Deus. É quando a criatura ela
tiver essa disposição de querer conhecer essa a paterna bondade, né? É a bondade de um pai que quer que os seus filhos tenham a mesma vontade da dele, né? Quem estiver lendo aqui e for pai ou mãe vai entender o que é essa paterna bondade. É a bondade é quando um pai ele é bom para o filho e ele espera, né, do filho uma correspondência, né? Ele quer mostrar o excesso do amor. Então, esse dom, ele foi colocado para fora no momento da criação, no excesso de amor de Deus por nós. Era tanto o amor ao criar a criatura, que ele, né, colocou na criatura a mesma vontade, né, da Santíssima Trindade, para que vivessem assim como um só, né, criador e criatura, né, um pai e uma mãe, eles não querem que o filho viva assim numa mesma vontade dentro de casa. Não é ruim quando dentro de uma família, né, num ambiente familiar de pais e filhos, os pais querem uma coisa e os filhos são rebeldes, querem outra coisa. É a mesma coisa que acontece, né? Deus e as suas criaturas, né? Os seus filhos, né? Que Ele quer que sejam filhos, não querem que sejam servos, né? Somente obedientes, né? Só obedecendo por temor a Deus, não. Ele quer um relacionamento de pai e filho, né? Como qualquer pai e filho, qualquer pessoa que tem filho quer ter com seu filho, né? Numa amizade, numa correspondência, né? O pai ensinando, o filho aprendendo, o filho obedecendo por amor, né? E não por medo, não um pai severo, rígido que bate, né? Que usa de violência para forçar o filho a obedecer. Não, o filho obedece por amor. É esse relacionamento que ele quer, né, conosco. E esses conhecimentos farão com que a criatura, né, que esteja disposta a receber, né, tudo isso, toda essa força, essa graça, né, que vem dele, todo esse bem que vem dele, do nosso Criador. Quando ele diz aqui que o excesso do amor dele colocará para cada criatura à sua disposição a humanidade de Jesus, e quando Jesus ele diz aqui que o excesso do amor dele porá em cada criatura à sua disposição a mesma humanidade dele e todo o bem que ele fez, então a criatura vai sentir tal força e vai então se fazer dominar pela vontade divina. E a humanidade dele vai estar no meio aos seus filhos, né, aos filhos do reino dele, como coração em meio a eles. Então, a humanidade de Jesus vai ser um coração que vai estar, né, vivendo dentro de cada criatura. Jesus, a humanidade dele, assim, no sentido de ele estar vivendo em nós mesmo, né? Ele se tornar um conosco. E aí, então, ele vai estar no meio de nós, como ele sempre diz, né? Quando nós ouvimos na Santa Missa o sacerdote dizer, né? Ele faz a pergunta e nós respondemos, ele está no meio de nós, né? Ele está no meio de nós, sempre esteve, né? Através da Eucaristia, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós porque a vida que nós temos, todos nós, é a vida dele que está em nós, né? Se ele se retira, né? Se a vida divina que ele nos deu se retira, então nós morremos. Então ele está em nós, está no meio dos seus filhos, mas ele quer reinar, né? Ele quer reinar em cada coração e para decoro e honra do fiat dele, o fiat da santificação. Ele quer que a criatura, né, se torne santa, né, da mesma forma que ele não quer que nós sejamos imagem e semelhança dele. Nós não rezamos: Jesus manso e humilde de coração, fazei
o nosso coração semelhante ao vosso, é dessa forma que Ele quer, né? O coração, o nosso coração, Ele reinando no nosso coração, para o nosso coração ser semelhante ao dele, né? Fazendo todo o bem, né? Toda a força, toda a graça que Ele vai colocar em nós para que nós possamos fazer isso. E tudo é obra dele, né? Nós apenas temos que abrir nosso coração, dispor, né? Ter a vontade de unir a nossa vontade à vontade dele, né? Fazer uma consagração da nossa vontade para que a vontade dele sempre reine. E a vontade dele é o bem, né? Nada mais do que isso. E é simples, é muito simples, mas é preciso ter o conhecimento. É o conhecimento que vai realizar essa transformação. Quando as pessoas compreenderem, né, o que é Deus reinando no coração, quando elas desejarem isso, então elas vão também dar o primeiro passo para viver nessa santidade divina, que elas vão desejar, né, desejar que Deus reine no coração delas, porque elas não que elas não desejem isso, mas elas não têm ainda o conhecimento do dom, né? Porque existe um dom para isso. Não é apenas elas quererem sozinha, com a própria vontade delas e pronto, né? É quando se tem o conhecimento, Jesus é que vem realizar, é Ele que realiza, mas é preciso ter a consciência disso, né? E para ter a consciência é preciso ter um conhecimento. E ele diz: é tal e tanto o arrebatamento de meu amor que quer que ela reine, né, a divina vontade, que farei grandes excessos de amor para vencer as vontades mais rebeldes. Então, o reino dele vai acontecer, né? Já isso é decreto, isso é fato, né? E o arrebatamento de amor, né, que fez, né, quando ele criou o homem, esse arrebatamento que fez com que ele colocasse na criatura esse dom da divina vontade, né, ele quer que a divina vontade reine, porque foi esse o plano dele. E o que ele faz, ele realiza, né? Deus, ele é homem de não voltar atrás. Se ele nos criou para sermos assim, assim seremos. Nós só não estamos assim por causa de Adão. Adão se retirou quando ele quis fazer a própria vontade, né? Mas ele, né, depois ele se arrependeu, né? Mas, e aí precisou, né, que Jesus viesse nos redimir, né? Nos ligar novamente, né? Ao nosso Criador, né? Nós estávamos condenados por causa de Adão, mas aí Jesus veio nos reaproximar de Deus para poder, né, trazer depois, nos fazer conhecer, porque não conhecíamos, né? Ele já existia, mas nós não conhecíamos este dom de viver na vontade de Deus. Então, ele quer que a divina vontade reine e ele vai fazer grandes excessos de amor para vencer essas vontades rebeldes que não querem conhecer, não querem tomar conhecimento ou, ao tomarem conhecimento desta vontade divina, não querem tomar posse desse dom. Ele vai não forçar, mas ele vai fazer de uma forma que as pessoas desejem por amor, né? Quem quiser, quem não quiser vai também, né, ser salvo, é claro, né? A pessoa não vai para o inferno se a pessoa ela não quiser, né, receber esse dom, é claro que não. Mas é uma forma de santidade que é mais íntima de Deus, né? É uma forma assim que a mesma santidade de Deus não tem dom maior, não tem riqueza maior, não tem tesouro maior que este, né? Que é viver
essa santidade divina. E a Luísa responde para Jesus ao ouvir tudo isso. Ela diz: fiquei admirada e como se quisesse duvidar do que Jesus me tinha dito. E ele, voltando a falar, acrescentou: minha filha, por que duvida? Não sou talvez eu dono de fazer o que quero e me dar como me apraz me dar? Não é talvez minha humanidade o primeiro irmão primogênito que possuiu o reino de minha divina vontade? E como primeiro irmão, tenho o direito de comunicar os direitos aos outros irmãos de possuí-lo, pondo-me eu à disposição deles para dar-lhes um bem tão grande? Não sou eu a cabeça de toda a família humana que posso fazer fluir dos membros dela a virtude da cabeça e fazer descer o ato vital de minha vontade divina nos membros? E além disso, não é talvez a minha humanidade que reside em ti continuamente, que te dá tal força e graça de querer viver só do meu querer, e te faz sentir tal paz e felicidade de eclipsar-te o teu querer humano, de modo que ele mesmo se sente feliz de viver como sem vida, sob o império de minha divina vontade? Por isso, o que preciso é que tenham os conhecimentos sobre o meu Fiat, o resto virá por si mesmo. Então, como eu estava dizendo, né? Ele quer, né? Ele é o dono, né? Ele que criou, né, em nós. E quando ele diz que a humanidade dele é o primeiro irmão primogênito que possuiu o reino da divina vontade, é porque Jesus ele era 100% humano e 100% divino. Então, nessa humanidade de Jesus, ele tinha na divindade dele, a vontade dele, né, era a vontade divina. Ele nunca teve vontade humana. Então, como ele, né, viveu como homem 100%, né, só não viveu o pecado, ele foi capaz de viver a vontade divina sem se contaminar com a vontade humana. Então ele quer o mesmo de nós. Ele quer que nós, né, vivendo da vontade humana, também recebamos esse dom de e viver 100% da vontade divina, né, juntamente com ele, né? Se ele foi o primeiro, ele diz: eu tenho o direito de comunicar o direito aos outros irmãos de possuí-lo. Ele quer que nós possuamos também, né, esse dom, porque ele diz: pondo-me eu à disposição deles para dar-lhes um bem tão grande, né? Ele quer se colocar, ele está à disposição, né? Ele diz que ele é a cabeça de toda a família humana. Então, a cabeça, ele, como cabeça, ele fala que pode fazer fluir nos membros desta cabeça, né, que é o restante do corpo, né, fazer descer o ato vital da vontade divina em cada membro. Cada um de nós somos membros, né, nós somos membros do corpo místico de Deus, nós somos membros da igreja, nós somos membros, né, nós precisamos estar cada vez mais unidos, né, a ela e receber também, querer receber. Se nós desejarmos, nós podemos, porque é Ele que está dizendo, que é Ele que tem todo o poder, é Ele que pode, né, fazer com que isso aconteça. E Ele diz, no caso da Luísa, né, Ele diz assim: não é a minha humanidade que reside em ti e que te dá força e a graça de querer viver só do meu querer, né? E isso pode acontecer conosco, né? A humanidade de Jesus em nós, né? Não só quando nós o recebemos na Eucaristia, mas durante todo o tempo nós podemos ser hóstias vivas para Jesus viver em nós, com a sua humanidade e com a sua divindade, que é a divina vontade, né, reinando em nós.
dar essa felicidade que vai fazer com que a nossa vontade humana fique eclipsada e que nós desejemos só viver da vontade divina, né? Que ela vai imperar, né, sobre a nossa vontade, ela vai dominar, né? Quando nós, né, desejarmos, né, que a dele, né, domine, é parte de nós, né, desejarmos a cada dia, né, estarmos unidos a ele em tudo, né, chamando Jesus para vir conosco realizar os atos, né, estando em contato com esses conhecimentos, estudando, meditando, né, tomando consciência, né, desse dom, né, reconhecendo, correspondendo, tudo isso é que vai fazer, né, que a divina vontade domine em nós. E se nós fizermos assim, Jesus diz, buscarmos esse conhecimento, o resto virá por si mesmo. Continuando. Depois disto, continuava meu abandono no Fiat Divino. Me parecia que nele não há interrupções. Há sempre o que fazer, mas um fazer que não se cansa, mas fortifica, faz feliz e regozija de seu longo caminho. Mas enquanto isso pensava, meu sumo bem, Jesus acrescentou: minha filha, quem vive em meu querer divino caminha sempre, porque tem o giro da eternidade, que não termina jamais, à sua disposição, e não parando jamais, toma sempre. E se detivesse uma pequena parada, um passo de menos, lhe custaria a perda de um passo e de uma felicidade divina, porque meu Fiat é um ato sempre novo de felicidade, de graça e de beleza indescritível e inenarrável. E a alma, se caminha, toma, e se detém, não toma, porque não tendo seguido passo a passo o caminho do meu querer divino, não soube nada do que o meu querer pôs fora naquele passo de felicidade e de beleza. E quem pode dizer a grande diferença de quem vive em minha divina vontade e de quem vive no querer humano? Quem vive na vontade humana se detém sempre. Seu giro é tão pequeno que, se quiser alargar o passo, não encontra onde pôr o pé. A cada passo que faz, toma ora um desgosto, um desapontamento e sente uma debilidade a mais, a qual a arrasta também ao pecado. Oh, como é breve o giro da vontade humana, cheio de misérias, de precipícios e de amarguras. Porém, amam tanto viver em seu cerco, que loucura, que tolice, tanto de lamentar-se. Então, tudo o que Deus faz é eterno. E a divina vontade está nesse giro eterno, né? Está nessa eternidade que não termina jamais, né? Que quem começa a viver, né, com o reino de Deus já aqui na terra, no seu coração, vai viver por toda a eternidade, né? Esse querer divino, né? Quem está caminhando sempre nele aqui já na terra, né? Que não para, né? Tá sempre buscando conhecer, buscando viver, né? Buscando cada vez mais mergulhar nesse conhecimento, né? Não tem vontade de parar, porque é um ato sempre novo de felicidade, de graça, de beleza indescritível e inenarrável, né? Não dá para narrar, né? Quão belo é essa vida, né? Unida à vontade de Deus. É muito diferente, né? De viver só com a própria vontade. Como Jesus diz aqui, né? A vontade humana é cheia de misérias, de precipícios. A vontade humana ela é incerta, insegura,
né? Cada passo que a vontade humana sem a vontade divina dá, uma hora ela tem um desgosto, ela tem um desapontamento, ela, ela se arrasta no pecado, ela não consegue se libertar do pecado, porque a partir do momento em que a criatura está vivendo nessa vida de união com Deus, ela não quer mais pecar, porque Jesus está vivendo dentro dela, o reino dele está ali, sendo construído. Como que a criatura pode pensar se quer em pecar? Para nós que estamos já aqui, né, mergulhando nesse conhecimento, buscando, né, viver essa vida em união com a vontade de Deus, né, nós não pensamos mais em pecado, nós a gente forma um vazio tão grande assim de nossos pensamentos serem só os pensamentos de Deus, de nossa vontade ser só a vontade de Deus, dos nossos atos, né, ser só feitos, né, unidos a Jesus, né, para que Ele venha realizar junto conosco tudo o que fazemos, para que Ele venha pensar junto conosco os nossos pensamentos, para que nossos pensamentos sejam os pensamentos dele. É muito diferente, né? Ele diz que na vontade humana a criatura sempre se detém, né? Porque o giro é pequeno, não é um giro na eternidade, porque cada passo que dá, a criatura ela tem medo, ela tem dúvidas, ela vive assim numa insegurança, numa incerteza das coisas, ela vive muito voltada para o humano, para o que é terreno, para o que é, né, não é uma pessoa totalmente espiritual, né? E viver nesse querer divino, nesse dom da divina vontade, viver, né, nessa união com a vontade de Deus, a criatura ela fica desapegada, né, de coisas mundanas, né, de coisas que se referem ao mundo, né, à carne. Tem mais o pensamento voltado para o espiritual, é muito mais espiritual do que humana. E isso é uma grande diferença. E Jesus, ele diz que é uma loucura, né, que é uma tolice, que é de se lamentar, né, que a criatura, podendo querer viver na vontade de Deus, querendo viver, né, nessa união perfeita com Ele, queira viver, né, fazendo a sua própria vontade, buscando prazeres, buscando coisas que são só passageiras, né, que não vão fazer com que a alma, né, se lance, né, para o céu, para o que é espiritual, para o que é divino, para o que é mais importante, né, que é em relação à alma, né, e não só a alma dela, mas a alma de todas as criaturas, né, fazer um bem universal, né, muito mais do que buscar uma santidade que vai trazer um bem só para si próprio, né, para sua própria alma, méritos, né, para alcançar no céu. Essa santidade traz um bem para uma forma assim muito mais abrangente, muito mais ampla, né, que abrange tudo o que nós podemos conhecer aqui, que Jesus nos revela no livro do céu, e muito mais que Ele nem revela, né, que são os frutos, né, produzidos por estar vivendo assim essa união com Ele, que nós, né, são frutos de reparação, frutos de glória a Deus, né, frutos de graças, de amor que estão sendo derramadas, né, para todos, no mundo inteiro, no universo todo, no céu e até no purgatório. Amém, Fiat.